A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional. Mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor continue nos direcionando, que Teu Espírito Santo continue nos inspirando e para que nós possamos ter a vida edificada através dessa leitura. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o livro de Jó, lá no capítulo 4. Nós começamos a ler o livro de Jó, então teve toda a desgraça que aconteceu com Jó para fazer a prova dele e os 3 amigos de Jó, que eram realmente amigos porque eles ficaram ao lado de Jó durante 7 dias, simplesmente em silêncio, esperando que a tristeza de Jó talvez diminuísse a ponto dele conseguir conversar. Então, no capítulo 3, Jó começa a falar e amaldiçoa o dia do seu nascimento. E agora aqui a gente continua, a gente vai ter vários capítulos dos amigos de Jó falando. E uma coisa muito importante que a gente vai ver lá no capítulos finais, nos capítulos 41, 42, é que Deus fala que aquilo que os amigos dele disseram não era totalmente verdade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso acerca do livro de Jó, porque a gente vai ver aqui os amigos falando várias coisas que eles acreditam sobre Deus, mas Deus dizendo que aquilo que eles acreditavam não estava correto. E isso é até uma lição interessante, porque muitas vezes nós falamos o que achamos de Deus e não recebemos aquilo que Deus se revela. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso coração é enganoso, a gente já viu isso em vários momentos. E às vezes nós tendemos a moldar o Deus à semelhança da nossa vontade e não moldar a nossa vontade à semelhança do nosso Deus, o Deus real. Então a gente tem que tomar cuidado, e principalmente com esses versículos, porque lá na frente vai dizer que o que eles falaram não é totalmente verdade, você tem várias inconsistências, e uma pessoa pode talvez se sentir tentada a utilizar alguma fala dos amigos de Jó como se fosse uma verdade. Mas a gente tem que lembrar do versículo final, que diz que o que os amigos de Jó disseram não é confiável. Então, leia esses momentos com isso em mente. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem, acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos, e aqui é um exemplo daquilo que eles dizem que não é verdadeiro, porque aqui, pela fala de Elifaz, os inocentes não morrem e os justos não são destruídos. Quando nós vemos exatamente o livro de Jó falando o contrário, Jó era um homem justo. Na introdução a gente viu que ele era um homem justo, mas ele estava passando por dificuldades por conta de Deus de uma maneira que a gente não entende. Não que Deus queria fazer mal necessariamente a Jó, ele estava trazendo um ensinamento. Mas, de qualquer forma, aos olhos de Jó nesse momento, sem entender qual era o propósito de Deus, parecia um puro mal. E aqui a gente vê que o amigo de Jó tem a ideia errada. Ele acha que Jó não está sendo justo ou que ele pecou. Isso vai ser uma constante no livro de Jó, dos amigos dizendo que ele deve ter algum pecado para que isso acontecesse com ele. Quando não é verdade, Jó continuava sendo justo, ele continuava sendo íntegro, e mesmo no momento mais difícil em que ele perdeu tudo, ele continuou sendo íntegro, não amaldiçoando a Deus. Então, esse é um dos pontos que nós temos que tomar cuidado quando lemos Jó. Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Um sopro de Deus os destrói, desaparecem com uma rajada de sua ira. E isso é verdade. As pessoas, como um sopro de Deus, o ímpio pode ser destruído, qualquer um pode ser destruído. Mas aqui é o contrário. Aqui, por conta da provisão de Deus, que Jó não foi destruído. Deus, quando falou com Satanás, ele falou: faça de tudo, mas não lhe tire a vida. Então é a providência e soberania de Deus que está mantendo Jó vivo. O leão ruge e seu filhote rosna, mas os dentes dos leões jovens são quebrados.
O leão feroz morre de fome porque não há presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Esta verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante do meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver sua forma. Um vulto estava diante de meus olhos. No silêncio ouvi uma voz dizer: Pode algum ser mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Vêm do pó e são facilmente destruídas, como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre sem deixar vestígios. As cordas de sua tenda são arrancadas e a tenda desaba, e na ignorância morrem. Grite por socorro, mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato e a inveja mata o tolo. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. E aqui, possivelmente chamando de Jó de insensato, porque é exatamente o que aconteceu com ele. Ele teve sucesso por um tempo e a desgraça repentina veio sobre ele. Então, chamando aqui Jó basicamente de insensato, de tolo, que é amigo. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança, são oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegida por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza. Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria a minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. E olha só, este homem, ele faz, no caso, ele não é que ele não acredite em Deus ou que ele tenha alguma raiva de Deus. Aqui você vê ele elogiando Deus, ele adorando a Deus, talvez até por dizer, ele diz assim, ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, ele está reconhecendo a grandeza de Deus. Mas ainda assim ele não entendeu totalmente o caráter de Deus. Dá a chuva à terra e a água aos campos, exalta os humildes e protege os que sofrem, frustra os planos dos maliciosos para que as obras de suas mãos fracassem. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança, e a boca dos perversos é fechada. Mas como são felizes os que Deus corrige! Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida, bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de 6 desgraças, e até mesmo na 7ª o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo de guerra. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome, e animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro ao contar seus bens, de nada achará falta. Terá muitos filhos, tantos descendentes como o capim do pasto. Em boa velhice irá para a sepultura como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e o aplique-o à sua vida. Então Jó falou novamente: se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança meu sofrimento, pesaria mais que toda a areia do mar. Por isso falei de modo impulsivo. Pois o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas, e minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Os jumentos selvagens não zurram ao não encontrar capim? Os bois não mugem quando não têm alimento? As pessoas não se queixam quando falta sal na comida? Alguém gosta da clara do ovo que não tem sabor? Perco o apetite só de olhar para ela. Tenho enjoo só de pensar em comê-la. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse meu desejo. Quem dera ele me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. E que bom que Deus não atende a todos os pedidos, porque aqui os pedidos de Jó
são pedidos de destruição. Ele quer que a vida dele acabe. Assim como Elias, quando ele derrotou os profetas de Baal, ele depois entrou, ele foi perseguido, então ele fugiu e ele quis que a vida dele acabasse. E talvez ele tenha orado até para Deus para que acabasse a vida dele, mas uma oração que Deus não atendeu também, porque nem toda oração que nós fazemos, ela é a vontade de Deus ou aquilo que precisamos ou aquilo que seria o melhor para as nossas vidas. Existem momentos em que nós não estamos bem, a nossa cabeça talvez não está pensando direito por conta das nossas emoções à flor da pele, por conta do sofrimento, assim como Jó. E nesses momentos, realmente, a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que confiar que o processo ele está acontecendo guiado por alguém que sabe muito mais do que nós imaginamos. Da mesma forma, Jó aqui, ele está desejando que a vida dele acabe, ele está pedindo para que Deus atenda ao pedido dele e para que tudo acabe. Mas Deus tem algo muito maior para ele. Ao menos tenho este consolo e alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. E olha que isso que interessante, que ele está orgulhoso e talvez ele até tenha ficado com medo de negar as palavras de Deus, de negar ao Senhor, de blasfemar contra Deus, mas isso é uma alegria que ele tem no meio de toda dor. Ele fica alegre porque ele conseguiu perseverar. Contudo, faltam-me forças para prosseguir, não vejo motivo para viver. Acaso tenho a força de uma pedra? Meu corpo é feito de bronze? Não, estou completamente desamparado, sem chance alguma de sucesso. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens. Quando fica turvo por causa do gelo e a neve sobre ele se amontoa, mas chegado o tempo da seca, a água desaparece e o riacho some no calor. As caravanas saem de sua rota, mas não há o que beber, e morrem ali. As caravanas de Temá procuram essa água e os viajantes de Sabá esperam encontrá-la. Contam com ela, mas se decepcionam. Quando chegam, suas esperanças são frustradas. Da mesma forma, vocês não me ajudaram. Viram a minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhes pedi presentes? Supliquei que me dessem algo seu? Pedi que me livrassem de meus inimigos ou que me resgatassem de meus opressores? Ensine-me, e eu me calarei. Mostrem-me onde eu errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Consideram suas palavras convenientes enquanto ignoram meu clamor por desespero? Seriam capazes de apostar um órfão num jogo de azar? Sim, venderiam até mesmo um amigo. Olhem para mim, acaso eu mentiria para vocês? Não pressuponham que eu sou o culpado, pois nada fiz de errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre bem e mal? E aqui a angústia de Jó é que os amigos deles estão dizendo que ele fez algo de errado, mas na sua consciência Jó sabe que ele não pecou contra Deus, ele está sofrendo, mas isso é algo que ele se orgulha, que ele continuou sendo fiel. Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como os de um trabalhador braçal, como o servo que anseia pela sombra, como o empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio. Fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama penso, quando chegará amanhã? Mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostras de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. Meus dias correm mais depressa que a ladeira de um tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro, nunca mais voltarei a ver felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Deixam seu lar para sempre, e ninguém se lembrará deles novamente. Não posso me calar, tenho de expressar minha angústia. Minha alma amargurada precisa se queixar. Acaso sou eu o mar revolto ou algum monstro marinho para que me ponha sob vigilância? Penso, na cama encontrarei descanso e no leito me aliviará o sofrimento. Mas tu me assusta com sonhos e me atemorizas com visões. Preferiria ser estrangulado, melhor morrer que sofrer assim. A gente vê aqui que possivelmente
o castigo, entre aspas, a tentação, a provação que Jó está sofrendo não é só uma dor física. Lógico que tem toda a questão psicológica por conta de toda a perda que ele levou, mas isso continua até de noite. Ele diz que mesmo na cama, mesmo quando ele dorme, ele tem sonhos aterrorizantes, que ele tem visões aterrorizantes. Então, eu imagino que talvez essa provação que Satanás está trazendo sobre a vida de Jó tinha continuado, mesmo depois de ter infligido a doença e tudo mais. Odeio minha vida e não quero continuar a viver. Deixa-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. O que é o ser humano para que lhes dê tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e o pões à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dá-me tempo, pelo menos, para engolir a saliva. Se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu servo? Acaso sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado e removes minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. Quando procurares por mim, já não existirei. E aqui Jó está, talvez em uma profunda depressão até nesse momento difícil da vida dele. 1 Coríntios 14, do 18 até o 40. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. E aqui, lembrando só, Paulo está trazendo a questão entre os dons, o amor, e a questão entre os dons serem para edificar a igreja. E para que edifique a igreja, ele precisa ser de forma inteligível para a igreja. Tanto que ele diz que o dom de línguas, se não houver tradução, é inútil. Ele prefere que a profecia, porque a profecia é algo que as pessoas entendem e têm a vida edificada, mostrando que os dons não são simplesmente atos miraculosos e poderosos que não têm nenhuma ligação com o racional, mas que eles também precisam estar ligados com o racional, porque os dons, eles são feitos para que haja edificação da igreja. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. E aqui ele fala que o racional, algo que faz as pessoas realmente serem edificados conscientemente, racionalmente, mesmo que seja pouco, é melhor do que 10.000 palavras em outra língua que não vão trazer entendimento, não vão trazer nenhuma compreensão racional para as pessoas. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento, pois as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem, e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelho e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que foi dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos, que é o que eu falei sobre a edificação. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Deste modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez,
pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz, como em todas as reuniões do povo santo. E aqui ele fala que os dons do Espírito Santo estão sujeitos ao profeta. Então, para que não haja desordem no culto e justamente para que os que são descrentes sejam edificados e também a própria igreja seja edificada, o culto deveria acontecer com ordem. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem, devem ser submissas como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Esse trecho aqui é um pouquinho mais complicado e a explicação é um pouquinho mais profunda. A gente tem que tomar cuidado um pouquinho com ele, porque isso não é um texto que denigre as mulheres ou tira a importância de mulheres. A gente vê em diversos momentos, tanto Paulo dando importância para as mulheres, como Jesus dando também importância para as mulheres, muitas vezes até mais do que várias culturas da mesma época. As primeiras que viram Jesus ressuscitar foram mulheres. Jesus tinha diversas mulheres que o seguiam, tinham diversas mulheres que o serviam. A gente vê Priscila e Áquila que que ensinaram Apolo, um homem que era grande em sabedoria, mas ainda assim teve o seu conhecimento sobre Jesus expandido por conta das palavras de um casal, um homem e uma mulher também. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, não considerar esse versículo aqui específico, 34 e 35, como se fosse algo geral. Ele tem todo um contexto, ele tem toda uma justificativa para ele estar aqui. 36. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Salmos 37, do 30 até o 40. O justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. Guarda no coração a lei de Deus, por isso seus passos são firmes. O perverso fica à espreita do justo e procura matá-lo. O Senhor, porém, não deixará que o perverso tenha sucesso, nem condenará o justo quando ele for julgado. Ponha sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele honrará e lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo, mas quando voltei a olhar tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez. Não tem futuro algum. O Senhor salva os justos, ele é sua fortaleza em tempo de aflição. O Senhor os socorre e os livra dos perversos. Ele os salva porque nele se refugiam. E por fim, Provérbios 21, 27. O sacrifício do perverso é detestável, especialmente quando oferecido com más intenções. E essas foram as palavras de hoje. Espero que entrem no seu coração, que façam morada, que você possa ser edificado por essas palavras. Senhor, obrigado por mais esse ensinamento, por mais essa oportunidade de aprender sobre Ti, que nós possamos continuar meditando nessas palavras para que o Senhor continue falando aos nossos corações. Abençoa o nosso dia para que tudo que fizermos seja para a Tua glória, para que seja direcionado por Ti, para que o Senhor nos dê vitória. Seja o nosso descansar, o nosso trabalhar, seja o nosso estudar, seja os nossos afazeres, seja tudo que nós nos dispusermos a fazer nesse dia. Senhor, abençoa para que nós possamos receber o pão nosso de cada dia e o seu sustento. Abençoa para que aqueles que estão enfermos, doentes, possam ser curados e restaurados. Senhor, abençoa para que continuemos seguindo a Tua vontade, a Tua verdade, Senhor, mortificando a nossa carne e que o Teu Espírito vive em nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça que para muitos nós somos as únicas Bíblias que eles lerão. Então nossas atitudes têm que ser de acordo com a palavra do Senhor, para que nós sejamos Bíblia viva para aqueles que não a lerão. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.